Meus irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos que já estão chegando aí. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa reflexão de hoje. Deus não esquece de quem tem currículo. Sejam bem-vindos, meus irmãos. O pessoal já está entrando aí. Deus não esquece de quem tem currículo. Vamos lá, meus irmãos, refletir na palavra. Tem gente aí, a Bruna está aí, Deus abençoe Bruna, a Maísa também está aí, o Reginaldo também está aí, o Jefferson também está aí. Sejam todos bem-vindos, tá, queridos? Em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor, que a graça de Deus esteja com a sua vida nesse período tão difícil que nós estamos vivendo, mas aproveitando o máximo na presença do Senhor e honrando o seu nome. Então, você que pode, vai compartilhando aí esta live, tá? Nós já vamos entrar aqui no texto, porque acho que ficou um pouquinho fora. Deus não esquece de quem... dá para ler. Errei ali ao invés de colocar o Q, eu coloquei o W. Deus abençoe, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias aí. Daniel capítulo 5, versículo 11. Daniel capítulo 5, versículo de número 11. Nós já vamos aí refletir na palavra do Senhor, nesse texto aqui do... Nós fizemos uma live sábado sobre o Deus que nos dá força, foi no Antigo Testamento. Ontem nós fizemos outra live sobre as marcas que marcam no Novo Testamento, e hoje a gente está aqui no Antigo Testamento mais uma vez. Vamos ficar alternando aí em textos para a gente poder aprender tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Um abraço, Jefferson. Deus abençoe Sóstenes. Deus abençoe mais irmãos. O Aleph Dantas também está aí. Deus abençoe, ali de São Paulo. Deus abençoe. Daniel capítulo 5, versículo de número 11. 11. Vamos ler aí o 11, o 12, o 13 e o 14. Daniel capítulo 5, versículos 11, 12, 13 e o 14. Vamos juntos, você que pode estar em casa ou não. Se você tiver uma liberdade aí de estar com papel, caneta para anotar, será muito bom para aprendermos o que de fato Deus quer falar conosco nessa tarde de segunda-feira tão abençoada para a glória de Deus. Daniel capítulo 5, versículos do 11 ao 14, diz assim, ó: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, e entendimento, interpretando sonhos, e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Olha o 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel,
dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? É uma pergunta que o rei fez. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Amém, queridos? Que texto, né, amados? Que texto maravilhoso para refletirmos aqui na palavra do Senhor. Nós vamos falar sobre o Deus que Deus não esquece de quem tem currículo. Então, é um texto muito interessante. Acredito que vocês já analisaram, já viram diversas reflexões sobre esse texto. Então, eu quero trazer mais uma reflexão que deixa a sua alma, a sua vida elevada em Deus, para você continuar crescendo, vivendo e desfrutando daquilo que Deus tem para a sua vida. Diante do texto lido, a gente precisa se situar que o capítulo 5 de Daniel é um pedagógico de uma pelas circunstâncias dos fatos, mas positiva no que diz respeito às lições que depreendemos do texto para aprender e também para viver. O Antigo Testamento não é mas nós nos aproveitamos das lições práticas, aclaradas, que fazem com que a nossa vida salte para uma realidade prática e não doutrinária. Só vamos aprender de fato, de verdade, as doutrinas nas epístolas paulinas, e aí nós devemos seguir às riscas as recomendações do apóstolo Paulo. Todavia, quando paramos para analisar os textos do Antigo Testamento, nós precisamos ter muito cuidado para não interpretar e aplicar de maneira errada. Então, a via mais adequada, mais correta que nós utilizamos é exatamente de extrair as lições práticas para poder, de fato e de verdade, viver o que Deus realmente tem para as nossas vidas. Então veja, o personagem celebrado desse capítulo, ele é Daniel. Daniel foi um daqueles jovens que foram levados cativos para a Babilônia, segundo registra o capítulo de número 1. Um dos jovens destacados da Bíblia, um dos homens amado no céu, respeitado na terra, um dos homens com um currículo extraordinário. Então nós vamos perceber como era o currículo de Daniel, como era a vida de Daniel, em que ocasião Daniel estava vivendo, para que Deus fizesse Daniel mais uma vez entrar em cena para glorificar o seu nome. Sejam bem-vindos os irmãos e as irmãs que continuam entrando na nossa live. Você que pode dar um toquezinho aí, um aviãozinho aí, compartilha essa live em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, preste atenção. O texto que eu li é Daniel 5, tá? Para os irmãos que estão chegando agora. Então vamos lá, veja bem. Daniel no capítulo 5, o que a gente depreende do texto é que ele estava sumido. Ele não estava em evidência, como ele vinha no capítulo 1, 2 e 3. A gente percebe, ou melhor, capítulo 1 e 2, né? O 3, mas ele tinha uma evidência clara no reinado de Nabucodonosor. Mas aqui no neto de Nabucodonosor, que é Belsazar, filho de Nabonido, parece que ele está isolado. Parece que ele está vivendo um tempo de obscuridade, um tempo de anonimato, um tempo de esquecimento. Paz do Senhor, irmã Maria de Oliveira. Todavia Deus, como tinha algo surpreendente, magnífico, extraordinário na vida de Daniel, criou circunstâncias, criou situações para apresentar Daniel novamente. E acredito que Deus é especialista em gerar oportunidades, gerar circunstâncias para colocar os seus servos escolhidos, os chamados, os separados para a obra que Ele tem para a sua vida. Então, diante disso, a gente aprende algumas lições para chegarmos até o
texto que pulsa as verdades mais centrais dessa história. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente aprende é a ocasião pela qual Daniel aparece. Daniel capítulo 5, vamos estudar. Daniel capítulo 5, versículos do 1, 2 e 3. Nós vamos aprender a ocasião pela qual Daniel aparece. Primeiro, Daniel aparece num banquete de Belsazar. Olha só, o versículo 1 diz que Belsazar deu um banquete, né, a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Então, veja que Belsazar, ele aparece no cenário banqueteando-se, fazendo coisas que não agradavam a Deus. Aqui é um símbolo máximo, uma figura máxima de alguém que não tem compromisso com Deus, de alguém que ama os prazeres transitórios do pecado, de alguém que ama os prazeres transitórios da carne. Lembra de 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16? O que o texto diz? Amados, né? Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, com consciência da carne, com consciência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Todavia o texto dá uma grandeza aí. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós temos o banquete de Belsazar. Belsazar estava amando mais os prazeres transitórios do mundo e do pecado do que, de fato, Deus Todo-Poderoso. Segunda lição que a gente aprende é o desrespeito de Belsazar. Olha o versículo de número 2 e 3. O texto diz que ele provou o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata de Nabucodonosor. E o texto diz que eles beberam nos utensílios. Então, o desrespeito com os utensílios que era de Deus, que era da casa de Deus. Então a gente vê, a gente percebe o desrespeito deste rei insano. Quando a gente vai analisar em Isaías capítulo 5, versículos 20 e 22, o texto vai ser muito claro. Deixa eu ler aqui para você como é interessante isso aqui, porque faz uma conexão direta. No capítulo 5 de Isaías, versículo 20, ó, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Olha o 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. O 22. Ai dos que Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Veja que para a ocasião, para as atitudes de Belsazar, a Bíblia está apontando ais, a Bíblia está dando advertência. Então a gente vê o desrespeito de Belsazar. Terceira lição, a gente vê a idolatria dele. O versículo 4 diz que ele bebeu vinho e deu louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Então inicialmente nós vemos a ocasião para que Belsazar, para que Daniel aparecesse. Qual foi a ocasião, pastor? O banquete que Belsazar deu. Ele deu um banquete, desrespeitou Deus através do banquete e foi um idólatra através do banquete. Enquanto Belsazar estava brincando contra a moral, contra a verdade, acontece uma surpresa durante o banquete. Aconteceu uma surpresa durante o banquete. Qual foi a surpresa, pastor, que aconteceu durante o banquete? Está na Bíblia. Os versículos 4 e 6 descrevem com precisão a surpresa do banquete. E aqui nós vemos 3 lições. O que o rei viu, como o rei reagiu e o que o rei falou. Vou repetir. O que o rei viu, como o rei reagiu e o que o rei falou. Mais uma vez, para massificar na sua mente. O que o rei viu, como o rei reagiu e o que o rei falou. Enquanto o rei estava banqueteando-se, enquanto o rei estava desfrutando dos prazeres transitórios da carne, do pecado, enquanto o rei estava celebrando a idolatria, enquanto o rei estava no caminho da corrupção, enquanto o rei estava celebrando as hostes carnais,
há uma surpresa surpreendente do próprio Deus nesta ocasião. Qual surpresa? A Bíblia diz que na mesma hora, gente, Deus não tem o culpado por inocente. E quem mexe com Deus deve aguentar as consequências. O texto diz que enquanto ele estava se banqueteando, bebendo e na estrada da idolatria, bebendo vinho e dando louvores aos deuses estranhos, o texto diz, na mesma hora. Na mesma hora. Você pode utilizar essa expressão instantaneamente, ou simultaneamente, ou repentinamente, vai dar a mesma coisa. Na mesma hora, simultaneamente, repentinamente, normalmente. Quando ele estava na prática ilícita do pecado, o que o texto diz? Na mesma hora, apareceram, do verbo aparecer, uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. Aí o texto diz, e o rei via, olha aí, a parte da mão que estava escrevendo. Escute, o versículo 5 é o que o rei vê. O versículo 6 é como o rei reage. E o versículo 7 é o que o rei fala. Preste bem atenção. Vou repetir. Enquanto Belsazzar estava na prática ilícita do pecado, acontece uma surpresa surpreendente, obviamente, e Deus permite o rei ver, reagir e falar. Então, o que o rei viu, como o rei reagiu e o que o rei falou. Então, vamos lá. O que o rei viu? O rei viu, querido, partes da mão de um homem escrevendo. Partes da mão de um homem escrevendo. Gente, eu acho isso aqui brilhante, formidável, extraordinário. O rei viu partes da mão do homem que estava escrevendo. Ele não viu a mão. Está aqui, ó, está no texto. Ele viu parte da mão que estava escrevendo. Na parte inicial do versículo 5 diz, apareceram uns dedos. Então a parte que ele viu das mãos foi apenas os dedos escrevendo na parede estucada do palácio. Agora preste atenção. A sequência do texto vai dizer como o rei reagiu. Que foi como que o rei reagiu? Veja só, o versículo 6. Quando o rei viu só os dedos, a parte da mão de um homem escrevendo, o texto diz que o rei reagiu de 5 formas. Primeiro, seu semblante mudou, ficou pálido. Segundo, a sua mente entrou numa erupção terrível, seus pensamentos turbaram. Terceiro, os lombos relaxaram ou caíram, conforme algumas versões. Quarto, os joelhos batiam um no outro. E quinto, ele gritou. Agora veja, o rei viu, reagiu e falou só porque viu partes dos dedos da mão do grandão que escrevia. O rei ficou suspenso, pálido, desafigurado, desconecto, sem razão, sem vida, perturbado, desconectado com a realidade, só porque ele viu dedos, partes da mão escrevendo. Gente, sem sombra de dúvida, os dedos que ele viu escrevendo não foram outros, mas do grande Deus El Shaddai. Os dedos que Belsazzar viu foram os mesmos que os magos do Egito, em Êxodo 8:19, disseram: este é o dedo de Deus nas pragas. Os dedos que Belsazzar viu foram os mesmos dedos que Êxodo 31:18 escreveram nas tábuas da lei a inteligência dele para que o povo cumprisse. Os dedos que Belsazzar viu escrevendo na parede estucada do palácio foram os mesmos dedos que Salmo 8, verso 3 descrevem que ele fez os céus, escreveu os céus, ornou os céus, fez os céus. Os dedos que Belsazzar viu são os mesmos dedos que Jesus usava em Lucas 11:20 ou Mateus 18:28 para expulsar os demônios pelo dedo de Deus. Os dedos que Belsazzar viu foram os mesmos dedos que Jesus utilizou em Marcos 7:33 para colocar os dedos nos ouvidos
do surdo. Aleluia! Os dedos que Belsazar viu foram os mesmos dedos que João 8,6 Jesus utilizou para escrever na terra, enquanto os homens queriam trazer uma condenação para a mulher flagrada, segundo ele, nos atos de adultério. Então os dedos que Belsazar viu são os mesmos dedos que Salmo 139, verso 16, diz que ele escreveu a minha, a tua, a nossa história. Então veja, irmãos, ele ficou deslumbrado porque ele viu partes dos dedos de Deus. Imagina se ele visse a sua grandeza extraordinária. Aí imagina se ele visse as suas ações, o seu poderio completo. Que Deus gigante, que Deus grande. Vale um momento aqui de celebração, de exaltação, de engrandecimento ao nome do Senhor, porque Ele é tremendo, maravilhoso e extraordinário. Então veja que diante do quadro idólatra que Belsazar estava, ele viu, ele reagiu e ele falou. Então quando ele viu partes das mãos, dos dedos, uma mão humana, que provavelmente é o nosso Deus, o texto diz que ele viu, reagiu e falou. O que foi que ele falou? Veja só, o versículo 7, a gente já comentou do 1 ao 6, olha o 7. Olha o 7. E ordenou o rei. Se você pegar uma versão mais atual, mais contemporânea, essa expressão, e ordenou o rei, aí gritou o rei. E no versículo 7, a gente vai aprender que quando o rei fala, ele fala de 3 formas. Primeiro, ele manda chamar os sábios. Segundo, ele dá uma missão aos sábios. Terceiro, ele promete presente aos sábios. Preste bem atenção. Quando ele vê partes das mãos de um homem escrevendo, ele fica assombrado, ele fica perturbado, ele fica perplexo, ele fica sem fôlego, ele fica sem expressões, ele está tremendo, ele está desconectado daquele sentimento de realidade. O que está acontecendo aqui? E aí, de repente, ele fica totalmente à mercê da perturbação. E aí o que ele faz? Ele pensa nos astrólogos, nos gênios que tinha no seu palácio, no seu reino, no seu trono. O que ele faz? Então ele manda chamar. Então a primeira coisa, ele manda chamar. Manda chamar quem? Olha aí, os astrólogos, caldeus, adivinhadores e aos sábios de Babilônia. Aí ele dá uma missão para quem ele chamou. Eu quero que vocês interpretem isso que eu acabei de ver. E vocês interpretando, aí ele promete: eu vou vestir vocês de púrpura, vou colocar cadeia no pescoço de vocês, que é um colar, cadeia de ouro no pescoço, e vocês serão o terceiro dominador. Veja, o versículo de número 8, a Bíblia diz que os sábios que foram chamados pelo rei entraram. Quando eles entraram, está escrito, não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Quando eles disseram isso, o versículo 9 responde, o texto vai dizer assim, o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, os seus grandes estavam sobressaltados. Os grandes aqui eram aqueles que cercavam o rei. Então por isso são chamados de grandes. Eles ficaram sobressaltados por causa da perturbação do rei. Agora, o que foi que gerou ainda mais a perturbação na mente do rei? Não foi apenas pelo que ele viu, como ele reagiu, ou o que ele falou. Foi porque os magnatas, as mentes pensantes lá da sua região, não conseguiram interpretar, ou decifrar, ou descrever com precisão o que o rei tinha visto. Que é uma lição boa, que faz a gente até saltar da cadeira agora. Vamos lá. Por que é que eles não conseguiram interpretar, descodificar, resolver, revelar a escritura na parede? Por quê? Pense comigo, vamos estudar, pense comigo. Quem escreveu na parede foi uma mão espiritual, provavelmente a mão de Deus, certamente, creio eu, a mão de Deus. Então se a mão de Deus escreveu, Deus é espiritual, sua mão também, seus escritos também. Então o que estava na parede era espiritual. Então por que eles não conseguiram resolver? Por que eles não conseguiram interpretar? Porque o rei chamou pessoas naturais, astrólogos, encantadores, magos, para decifrar o que é espiritual. Quem é espiritual
Quem é natural, ou melhor dizendo, não consegue entender a dimensão do sobrenatural. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Sabe por que tem líder que está se dando mal? Porque ele está chamando gente natural para tomar conta de uma obra que é espiritual. Sabe por que tem pregador que se dá mal? Porque ele quer pegar um texto espiritual e quer tratar ele de forma natural. Sabe por que tem gente que não está crescendo? Porque está atrelando espiritual e natural. E isso não dá certo, isso não vai fluir. Espiritual com espiritual. É o que a Bíblia diz, as coisas espirituais se discernem espirituais. Eu estou até escrevendo aqui na minha parede. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Precisamos ter mais mentes espirituais, mais mentes destravadas, mais mentes preparadas, mais pessoas de calibre espiritual para entender que nós vivemos numa dimensão espiritual. Por que não conseguiram resolver ou interpretar o que o rei viu? Porque eles eram naturais. Obviamente, o rei se abalou mais ainda. O rei ficou totalmente à mercê da perturbação. E é aí que entra a terceira verdade que nós vamos estudar agora. Aí entra a voz anônima do palácio. Guarde isso no seu coração. Entra a voz anônima do palácio. Quem é a voz anônima do palácio, pastor? Está no texto. Versículo de número 10. Já estamos no versículo 10. Olha, a rainha, a quem Warren Wiersbe chama de Nitocris. Nitocris não é a Bíblia, é Warren Wiersbe chama de a rainha Nitocris. Ela entra, por causa das palavras do rei, verso 10, e dos seus grandes banquete. Entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente. Saudação. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Gente, preste bem atenção. A rainha entra em cena exatamente na direção de Deus, por algumas razões. Primeiro, ela ouviu os gritos do rei. Lembra no versículo 7, o rei ordenou, há uma versão contemporânea que diz, o rei gritou. Então o grito que ele deu foi tão alto, no versículo 10, que o texto dá a expressão de que ela ouviu. Está aqui, ouvindo as palavras, isto é, o grito, ou os gritos do rei. Então a rainha se apresenta porque ela ouviu gritos. De quem? Do rei Belsazar. Porque ele gritou? Porque ele viu, reagiu, e ele falou, e ninguém conseguiu decifrar o que ele viu. Segundo, ela não estava na sala do banquete. Ela não estava no festival da carnalidade. Ela não estava no festival da pornografia. Ela não estava no festival do pecado. João Pedro, meu lindo, você está aí, Deus abençoe. Ela não estava na prática da idolatria. Por isso que o texto diz que ela entrou na sala do banquete. Oh, que lição, ó. Ia deixando escapar. Olha que lição. Você não precisa ser conhecido para não se contaminar. Na verdade, você precisa ter vida com Deus, desejo de servir a Deus, independente se você tem nome ou não, se você era famoso ou não. Veja, ela é anônima, mas tem vida. Ela é anônima, mas não se comprometeu com o pecado. Ela era anônima, mas ela não se corrompeu com o pecado. Veja, ela não estava na sala do banquete. Ela entrou. Ela entrou. Terceiro, quando ela entra, ela não pede oportunidade. Paz do Senhor, Iris da Silva, Deus abençoe. Diego Ferreira, meu amigo, Deus abençoe. Ela entrou porque ela ouviu. Ela entrou porque não fazia parte da panelinha do pecado, da corrupção do rei Belsazar. E ela dá um conselho. Gente, o conselho que essa rainha anônima, que Warren Wiersbe chama de Nitocris, é extraordinário. Ela vai dizer assim, não se turbe, ó rei. O teu coração, a tua mente, não fica perturbado com isso. Gente, dobra atenção que eu vou até me ajeitar aqui na cadeira, porque eu fico doidinho com a Bíblia, irmão. Preste bem atenção.
Olha só, não fica assim não, rei. Fica assim não, rei perturbado. Eu vou solucionar agora com uma indicação a tua situação. Ó, preste bem atenção, gente. Eu vou ler pausado, pontuando e explicando para você absorver melhor as informações, porque Deus vai começar a falar com você gigantescamente pela palavra. Quando a rainha ouve os gritos do rei, verso 10. Quando a rainha entra na sala do banquete, ela não estava participando do festival da carnalidade de Belsazar. A rainha então se abre para fazer a indicação de um homem. Aí ela vai dizer assim, ó, verso 11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, olha a ênfase, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Gente, olha o nível da indicação que a rainha Nitocris, volto a repetir, segundo Warren Wiersbe, o nome dela era Nitocris. Olha o nível, olha o calibre, olha o peso, olha a base da indicação que a rainha anônima faz de Daniel. Preste bem atenção, nós temos aqui pelo menos 6 lições da indicação que ela fez de Daniel. Primeiro, a realidade. Há no teu reino. A expressão é do verbo haver, existir. Ele está aí. Você não conhece ele, mas ele está aí. Segundo, o ambiente da indicação. Há no teu reino. O rei, ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Terceiro, a pessoalidade da indicação. Há no teu reino um homem. Não tem um menino não, viu? Eu não estou indicando para o senhor, rei, um menino. Estou indicando para você um homem. Isso fala de maturidade e de perfil. Quarto, a espiritualidade da indicação. Ela diz assim, ó. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Logicamente que essa expressão é aramaica. Então a gente subentende que era há nele o Deus excelente. Olha a espiritualidade da indicação. Quarto, olha o currículo que a rainha Nitocris dá de Daniel. Ele tem luz, ele tem inteligência e ele tem sabedoria. Olha o currículo do cara, irmão. Ele tem luz para iluminar, ele tem inteligência para usar e ele tem sabedoria para trabalhar. Preste bem atenção. Isso é partes que ela dá do currículo de Daniel. Partes do currículo que ela dá para Daniel. Olha o versículo, olha mais outra lição aí, 6. O peso referencial que ela dá de Daniel. Olha, Belsazar, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Você olha para ele, você vê luz, você vê inteligência, você vê sabedoria. Mas eu quero te dizer uma coisa, rei Belsazar. Teu pai, o rei Belsazar, sabe quem é ele. Teu pai conhece a história dele. Teu pai conhece o currículo dele. Teu pai sabia quem era e era, o potencial que ele tinha, a gigantesca vida curricular que ele tinha. Por isso que o teu pai te colocou ele para ser o camarada de linha de frente. Sabe o que eu aprendo? Daniel já tinha tido um ministério extraordinário, de visibilidade, de graça, de glória, de notabilidade. Todavia agora ele estava esquecido porque o neto de Nabucodonosor, chamado Belsazar, filho de Nabonido, não sabia quem era Daniel. Então veja, queridos, Deus então entrou em cena para tocar no coração da rainha Nitocris, para que ela fizesse a indicação de Daniel. Deus é grande ou não é, meus irmãos? Deus é fiel ou não é, meus irmãos? Sabe o que eu aprendo, irmãos? Calma. Deus não esquece quem tem currículo. Deus não esquece quem tem história. Deus não esquece quem caminha, quem trafega na estrada da integridade. Deus não esquece de quem tem currículo. Deus não esquece de quem tem história. Eu acho interessante é que ela começa dizendo assim, ó, há no teu reino. A expressão há é a flexão do verbo haver, existir. Ele estar aqui, você não conhece, mas ele existe. Talvez você esteja desta maneira. Você tem potencial, você tem currículo, você tem graça. Meu amigo Fábio Soares, meu irmãozão,
Grande abraço, nego, do seu nego aqui que te ama de verdade, tá? Meu irmão, escute bem, então aguenta, segura, né? Segura. Talvez você esteja vivendo a mesma situação, a mesma coisa. Você tem graça, você tem currículo, você tem vida, você tem a presença, você tem o chamado. Todavia, você precisa esperar que Deus cumpra de fato e de verdade aquilo que Ele tem. Fica tranquilo. Pastor, eu estou esquecido. Pastor, eu já preguei muito. Eu estava conversando com um amigo meu, também muito íntimo, e ele disse para mim: pastor, tem gente que tem um ministério igual de um jogador ganso. Já apareceu, foi muito visto quando apareceu e depois ele está deslocado e voltou para anonimato. É Deus permitindo para tratar, para cuidar, para estruturar, para amadurecer, para revigorar, para tratar, para dar estrutura, resistência. Escute, Daniel não estava sendo lembrado pelos homens, mas não tinha sido esquecido por Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 10, o texto diz que Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Então continue buscando. Deus abençoe, irmão Leidson Romário. Continue buscando, continue vivendo, continue abraçando as oportunidades, logicamente cheio de preparo para você honrar Cristo. Daniel, apesar de não estar sendo celebrado, aplaudido, ovacionado no meio dos grandes, estava lá escondido, mas Deus estava com ele e ele estava mantendo o seu perfil de currículo na presença de Deus. Irmão, o currículo que Daniel tinha é tão vasto que eu não consigo nem redundar em palavras. Só apenas apresentar para você a Bíblia já é suficiente. Quando ela apresenta inicialmente o currículo de Daniel, no versículo 11, ela diz que ele tem luz, entendimento e sabedoria. E eu já apliquei luz para iluminar, inteligência para usar e sabedoria para trabalhar. Todavia, ela recheia ainda mais, não o que o cara não tem, mas o que o cara tem. Olha o 12. Porquanto é uma expressão, irmão, de continuidade. Se achou neste Daniel um espírito excelente. Olha o nível do currículo do cara, irmão. Espírito excelente. E ciência. E entendimento. Interpretando sonhos. Olha o currículo do cara, irmão. E explicando enigmas. E solvendo dúvidas. Aí diz: o qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Irmãos, quando o rei Belsazar ouviu o nível do currículo de Daniel, o cara não aguentou, irmão. Rapaz, a mulher está indicando quem tem. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor, o senhor está me dizendo que Deus usa quem não tem currículo? Não. Estou dizendo que Deus usa qualquer pessoa. Mas para coisas grandes, Deus se apropria de quem se prepara mais. Vou repetir. Deus usa qualquer tipo de pessoa. Todavia, para coisas grandes, Deus usa quem se prepara mais. Pastor, prova. Quem foi mais usado? Pedro ou Paulo? Eu não estou falando de instrumentalidade, estou falando de extensão. Pedro foi muito usado. Pedro foi apóstolo dos gentios. O que Paulo foi? Apóstolo, mestre e doutor. Apóstolo, pregador, mestre e doutor. Então veja, Pedro escreveu só 2 epístolas. Quantas epístolas Paulo escreveu, das quais mudaram a vida de Martinho Lutero, John Knox, John Calvino e uma gama de homens que foram essenciais para que o cristianismo crescesse de maneira poderosa e impactante. Então veja, meu irmão, quanto mais preparo, mais a gente cresce, mais somos instrumentalizados por Deus. O que Pedro disse? O próprio Pedro disse. Paulo escreveu coisas que são de difícil interpretação, que os leigos não conhecem e distorcem para a sua própria condenação. Sabe o que Pedro está dizendo? Para entender Paulo, tem que ter um nível elevado para poder entender, porque o cara era bom. O próprio Pedro disse, em 1 Pedro 3,15, olha, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre
preparados para responder com temor e mansidão a qualquer um que pedir a razão da vossa esperança. Então veja, o próprio Pedro estava orientando, admoestando, chamando, conclamando os crentes da época para viverem uma vida de preparo. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, o que ele diz? Procura, atitude, apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar. Gente, prepare-se, meu irmão, prepare-se. Enriqueça seu currículo espiritual, enriqueça seu currículo ministerial, enriqueça seu currículo secular, cresça, estude, ande, não seja, como eu disse ontem, não seja um que faz parte da massa, que segue o fluxo, não seja os rebeldes que procuram prejudicar os outros, não seja os gananciosos que querem fazer com que os outros não cresçam, só quem ele cresce e acaba boicotando. Seja um visionário, alguém que olhe para frente, olhe para Deus, olhe para melhorar a sua vida, o seu currículo, e você vai avançar em nome do Senhor Jesus. Então veja, quando a rainha cita o nível, o calibre, o peso do currículo de Daniel, o rei prontamente faz 3 coisas. Quantas coisas, meu irmão? Vamos lá, vamos aprender, estudar. Quantas coisas? 3. Olha só, Daniel foi indicado, verso 11. Daniel foi chamado, verso 12. E Daniel foi introduzido, verso 13. Veja, quem indicou Daniel foi a rainha. Quem chamou Daniel foi o rei. Versículo 12. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Terceiro, olha o versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Não foi Daniel que foi Daniel que foi levado. Então escuta, meu irmão, Deus vai falar contigo agora, tá? Escuta, fica tranquilo. Enquanto você trabalha, enquanto você estuda, enquanto você é crente, enquanto você se dedica, enquanto você não se contamina, enquanto você está avançando, tem alguém que Deus vai usar para dizer assim, ó: fulano é uma benção, o Jefferson é uma benção, o Cleiton é uma benção, a Luciana é uma benção, o Josimar é uma benção, né? O Fábio é uma benção, a Maísa é uma benção. Então veja só, queridos, alguém, Deus, irmão, escute, quem tem vida com Deus, alguém vê. Vai chegar uma hora que alguém vai dizer assim, ó: olha, tem alguém no teu reino, você não conhece, o menino prega, ele tá aí, você não conhece ele, mas ele prega. Ele tem currículo, ele tem vida, ele tem espiritualidade, ele tem graça de Deus, aleluia. Ele sabe o que ele quer da vida, ele é um visionário, ele é alguém que está com a mente totalmente em Deus. Então ele está aqui, você não viu ele, mas ele está. Então alguém vai indicar você. Segundo, quando indicar, olha o peso da indicação. Olha o peso, olha, ele tem luz, ele tem inteligência, ele tem sabedoria, né? Ele tem ciência, o cara sabe interpretar. Ou seja, dá oportunidade para ele, que ele não vai fazer feio, ele tem alguma coisa de Deus, o cara tem currículo, o cara tem preparo. Então, diante da indicação primorosa, calibrosa da rainha, o rei não aguentou, o rei manda chamar. Quando Daniel chegou, o texto diz que Daniel foi introduzido. Então veja, primeiro você é indicado, segundo você é chamado, terceiro você é introduzido. Opa, vamos lá. Você deve ser indicado, alguém vai te indicar porque você tem história, tem currículo. Segundo, você será chamado porque você soube esperar o tempo de Deus. Terceiro, você será levado à presença de autoridades, de rei, de alguém que pode colocar a mão sobre a tua cabeça, na autoridade de Deus, e mudar o teu ministério, porque você não forçou portas. Então é indicado quem tem história, é chamado quem sabe esperar, e é levado a lugares altos quem não força porta. Meu irmão, não force portas, não force portas. Somos frutos do que o pastor ensina. Obrigado, querido. Deus abençoe e continue orando por nós. Não force portas. Aguenta o tratamento, aguenta o esquecimento, aguenta as circunstâncias adversas que você está enxergando, mas dentro das circunstâncias adversas, Deus está estruturando a tua vida em todos os sentidos. Deus está marcando a tua vida nesse período de esquecimento, de anonimato. Sabe por quê? Porque você tem chamado.
Pastor, mas dói. Eu sei que dói, eu também sinto dores, não é só você. Pastor, a gente tem de Deus e as pessoas às vezes não enxergam, a gente não tem para as pessoas enxergar. A gente tem porque Deus deu e naturalmente somos enxergados, essa é a verdade. Então aguenta firme. Pastor, mas eu estou esquecido. Calma, não só você. Mas o grande problema é que o esconderijo não tira de você a grandeza, a profundidade e a graça de Deus. 2:2 de Êxodo diz que Moisés estava escondido, porém era formoso. Escondido, porém formoso. Escondido, porém formoso. A Bíblia diz no Salmo 18, verso 19, Davi diz: Deus, tu trouxeste os meus pés do estreito para o largo. Vai chegar a largueza de Deus na tua vida. Salmo 78, versos 70 e 72, Davi estava cuidando de ovelhas e Deus trouxe ele para cuidar de uma nação extraordinária. Tirou do estreito para o espaçoso. Lembra de Jó, capítulo de número 28, versículos 10 e 11. O texto diz que Deus faz jorrar água da rocha. Água da rocha. O texto diz: e os seus olhos descobrem todas as preciosidades que há na terra. Gente, preste bem atenção. Preste bem atenção. Deus sabe o seu valor, o seu potencial. Aguenta firme. Quem tem currículo, Deus não esquece. Deus não esquece. Deus não esquece. Então vamos lá, vamos caminhando. Então, enquanto, queridos, a rainha Nitocris falou do calibre, do nível, do currículo que Daniel tinha, o rei mandou chamar: aguarda, vai chegar a tua hora. Quando o rei chamou, que Daniel chegou, o texto diz que Daniel foi introduzido. Irmãos, como é bom quando você não força portas, mas quando você espera que a porta se abra naturalmente. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abra a sua mente, destrave a sua... Que Deus é quem faz as portas se abrirem automaticamente. É óbvio, é verdade que Deus usa pessoas, usou a rainha aqui. Mas escute, usou a rainha sem interesse algum. Porque nós temos dois tipos de pessoas que gostam de indicar: as interesseiras e as que de fato veem Deus na vida dos outros. Aquelas que veem Deus na sua vida, elas te indicam, elas falam de você sem querer nada em troca. Elas querem de fato ver você. E a minha aqui me ensina que eu tenho que ajudar as pessoas sem querer nada em troca. Ou seja, não estude na escola daqueles que são barganhanistas. Não estude na escola das mentes apóstatas, daqueles lá de Judas 16. Eles fazem as coisas por interesse nas pessoas e interesse nas oportunidades. Não. Deus vai usar alguém para indicar você sem troca de favores, sem troca de agendas. Não é assim que funcionam as coisas com Deus. Tem gente que trabalha fazendo isso. Não, meu irmão, eu creio no Deus que usa pessoas porque consideram seu ministério, porque amam você, porque acreditam em você, e mesmo que não conheçam você, mas veem Deus na sua vida e na vida da sua família. Vamos lá, vamos continuar estudando lá? Vamos lá. Então, quando Daniel chegou na presença do rei e foi introduzido à presença do rei, o rei então, queridos, fala com Daniel no versículo 13, ó. Daniel 5:13. Quando Daniel chega à presença do rei, lá o que o rei diz: és tu aquele Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Gente, olha só que coisa tremenda. És tu aquele Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Irmão, mais 3 lições a gente prende aqui, ó. O rei fala da pessoa de Daniel: és tu aquele? O rei fala do calibre de Daniel, dos cativos de Judá. Ele sabia quem tinha vindo de lá, da história dos meninos, era formidável. Terceiro, ele mais uma vez dá ênfase ao currículo de Daniel, que o rei meu pai te trouxe.
Olha o nível do currículo de Daniel aumentando agora, o rei expressando. Olha, tenho ouvido dizer a teu respeito, testemunho, que o Espírito dos deuses está em ti, vida espiritual. Olha só, está, a flexão do verbo é uma ação continuada. Não estava passado ou não estará futuro. Continua em evidência. Daniel estava sumido para os homens, mas não estava sumido na presença de Deus. Então o rei fala do seu testemunho, o rei fala da sua espiritualidade e o rei fala agora do seu currículo novamente. Olha, gente, preste atenção. Dobra atenção. E que luz, entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Preste bem atenção. Quando a rainha indica a Daniel, ela diz que ele tem luz, entendimento e sabedoria. Ela diz que ele tem. Quando o rei fala com Daniel, que pergunta a ele, ele vai dizer assim, ó, em ti a luz, entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Então veja, se quisessem achar luz, entendimento e excelente sabedoria, era só achar Daniel. Era só achar ele, irmão. Tá aqui, ó. Se acham em ti. Ou seja, se quiser achar luz, entendimento e excelente sabedoria, era só achar o cara. Era só achar Daniel. Então veja, meu irmão, que nível. Espiritualidade, currículo, de temor, de vida. Né? Então veja. Então quando o rei fala com Daniel, o rei tá aqui, ó. Olha, eu fiquei sabendo que se eu achar você, eu acho luz. Achando você, eu acho inteligência. Achando você, eu acho sabedoria. Então, eu acabei de achar. Ó, irmão, veja, Daniel tinha testemunho. E aí, meu irmão, como é que está a tua vida? Como é que está a nossa vida? Daniel tinha a presença do Espírito Santo na sua vida. O Espírito do Deus estava. Daniel tinha currículo, meu irmão. Deus não esquece quem tem currículo. Não esquece isso, meu irmão. Não esquece isso. Se você puder escrever aí, ó. Deus não esquece de quem tem currículo. E falar para você mesmo aí dentro dessa palavra. Eu preciso ter currículo. Eu preciso ter preparo. Eu preciso ter vida espiritual com Deus. Olha aí. Aí no versículo 14, né? Ele fala. No 15, ele diz, olha, eu acabei de trazer todo mundo aqui. E ninguém conseguiu interpretar. Mas, versículo 16, eu fiquei sabendo que você pode interpretar e resolver dúvidas, agora se pode ler esta escritura e faze-me saber agora a sua interpretação. Aí o rei, irmão, aí o rei não é menino, né, irmão? Aí o rei chama Daniel, fala da situação e tipo traz Daniel para a realidade da premiação. Olha, Daniel, se você de fato resolveu o que eu estou passando aqui, eu tenho aqui para você propostas, presentes. O rei faz 3 propostas a Daniel. Aqui, ó, versículo de número 16. Serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Veja, irmãos, Daniel agora sai da obscuridade, está saindo do anonimato, está diante do rei que pode reverter o quadro da sua vida espiritual, vamos dizer assim, ministerial, né, notável, e lhe oferece presentes. Irmãos, as propostas do rei foram tentadoras. Por quê, pastor? Porque as propostas do rei, elas giraram em torno de 3 verdades. Quantas verdades? Você está ligado aí, meu irmão? Quantas verdades giraram as propostas do rei? Diante de 3 verdades. Propostas ostentadora. Primeira proposta, proposta ostentadora. Segunda proposta, proposta futurista. Terceira proposta, proposta rebaixadora. Vou repetir. O rei Belsazar fez 3 propostas para Daniel. Primeira proposta, proposta ostentadora. Segunda proposta, proposta futurista. E terceira proposta, proposta rebaixadora. Pastor, está no texto? Está sim. Primeira proposta foi a proposta ostentadora. Olha, se você disser para mim, você vai ter roupa e colar.
Meu irmão, roupa tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vestido de púrpura, porque eu não quero, eu não vou gastar tempo aqui, mas púrpura na Bíblia, meu irmão, é alto nível. Era grife de alto nível, filho. Então veja, se você disser pra mim, eu tenho um mundo de ostentação pra você, roupa e colar no pescoço. Irmãos, será que a nossa geração hoje, ela aguentaria as propostas dessa? A proposta da ostentação? Quem tem currículo espiritual, quem tem vida com Deus, não pode se deixar seduzido pela ostentação. Nós temos mais pregadores ostentadores do que pregadores genuínos do Evangelho. A ostentação hoje está visível, notável, está vergonhosa. O Evangelho não é o Evangelho da ostentação, não é o Evangelho do marketing. O Evangelho é o Evangelho da libertação. É o Evangelho que faz as nossas máscaras caírem. É o Evangelho que transforma o nosso caráter. É o Evangelho de almas, de vidas. Não é o Evangelho da barganha. Não é o Evangelho do dinheiro. Não é o Evangelho do misticismo. Não é o Evangelho do egolatrismo. O Evangelho verdadeiro, ele não me leva para a exposição. O Evangelho verdadeiro me leva para a transformação. O Evangelho verdadeiro, ele mata o meu eu. Ele não eleva o meu eu. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o Evangelho verdadeiro me mata e me vive todo dia. Ou seja, eu morro e vivo e morro. Esse é o Evangelho verdadeiro. Então veja que Daniel foi seduzido a viver na ostentação, roupa e colar. Segunda proposta que o rei faz é uma proposta futurista. Pastor, que proposta futurista foi essa? Olha que o rei usa 3 verbos no futuro. Olha aí, se você me disser como é que vai, você será vestido, tá aqui ó, terá colar e será o terceiro. Será vestido, terá colar e será terceiro. Tudo no futuro. Sabe por quê? Porque a especialidade de Satanás é te prometer o que vai acontecer. Amanhã. Mas quem tem vida e currículo com Deus não troca de fato e de verdade. Quem tem currículo com Deus não troca o presente do relacionamento, da presença com Deus pela imprecisão do futuro. Até porque quem estava falando era um homem, e homem nem sempre cumpre aquilo que ele fala. Então cuidado nas propostas que são feitas a você para amanhã. É melhor viver o hoje, viver Cristo, viver agora, viver a sua graça, presença, com temor, com razão, com fidelidade, com vida. Então caminhe na estrada do presente, viva Cristo hoje, viva Deus agora e agora. Terceira proposta que o rei fez foi proposta rebaixadora. Olha o que ele disse, você será o terceiro dominador no reino. Por que o terceiro? Né? Porque o rei em evidência era Nabonido, mas provavelmente ele estava em alguma expedição. Então quando ele não estava, estava seu filho Belsazar. Belsazar então era o primeiro. E aí na ocasião Daniel seria o segundo. Mas como ele estava contando com seu pai Nabonido, então Nabonido primeiro, Belsazar segundo, Daniel seria o terceiro. Então veja, promessa rebaixadora. Por que promessa rebaixadora? Porque quem é dominado por Deus não quer ser dominador de ninguém. Quem é dominado por Deus não tem interesse de dominar nada. Quem é dominado por Deus já tem a presença de Deus na sua vida poderosamente. O que Daniel fez, irmão? Quem tem currículo, quem tem base, quem tem história, quem tem preparo, não se rende. Versículo 17, nós vamos correr escorregando para terminar a nossa live. Então Daniel respondeu e disse, as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Ou seja, eu não sou comprado, eu não sou profeta comprado, não sou profeta da conveniência, não sou crente que a minha boca é calada por prêmios, por propostas, por presentes. Todavia lerei o rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel então, irmão, puxou a capivara de Nabucodonosor
falou que Nabucodonosor, no versículo 20, se exaltou, tinha um coração soberbo, foi derrubado, o seu trono foi acabado e a sua glória passada. E agora, ele vai falar de quem? Vai falar do filho, Belsazar. Olha, da mesma forma que aconteceu com seu avô, seu pai, está acontecendo com você. Não honrou Deus, não glorificou Deus, não cresceu em Deus, desobedeceu a Deus, foi soberbo, arrogante, idólatra. Então ele permitiu o seu reino ser arruinado. Por isso ele contou você. Segundo, ele pesou você. Terceiro, ele dividiu você e o seu reino. Ou seja, sua vida ao rei estar acabado, findado. E o texto diz que Belsazar morreu. E Daniel, a Bíblia diz que ele continuou crescendo, crescendo e crescendo. Quem tem currículo, Deus não esquece. Deus usa, Deus vai atrás, Deus instrumentaliza, Deus glorifica seu nome através dele. Mas é interessante que quem tem currículo é espiritual. E eu finalizo. Quem tem currículo tem testemunho. Quem tem currículo, alguém fala dele. Quem tem currículo, comprado. Quem tem currículo fala a verdade. Quem tem currículo espera o tempo de Deus. Que Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, nos ajude e nos faça avançar e viver conforme a sua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus, bênção de Deus. Espero que vocês tenham sido aí alimentados pela palavra nesta tarde de segunda-feira. Eu vou deixar essa live salva. Se você puder compartilhar ela, comentar aí, fique à vontade. E vamos juntos, crescendo, adorando, estudando, mergulhando, nos maravilhando na presença de Deus. Deus abençoe a irmã Lidiane, Jefferson, Deus abençoe. Grande abraço. Em nome do Senhor Jesus, que Deus continue. Vamos caminhando. Tem mais lives vindo aí para abençoar a vida de todos os nossos irmãos que nos acompanham e sempre estão conectados conosco pelas nossas redes sociais. Grande abraço, Deus abençoe a todos. Ótima semana para vocês.